Às vezes, o que mais pesa não é o que nos falta, mas o que acreditamos ter perdido. É o tempo que julgamos ter desperdiçado. É a sensação de que a vida andou para todos, menos para nós. E quando isso se instala, silenciosamente, algo dentro de nós começa a se calar. O entusiasmo esfria, a esperança se retrai. E a alma, sem perceber, começa a acreditar que já é tarde demais. Mas e se não for? E se o tempo, esse mesmo tempo que parece nos acusar, estiver na verdade nos preparando? Sêneca, com a lucidez dos que enxergam além da pressa, escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito." Essa frase, quando ouvida com o coração, não vem para culpar. Ela vem para acordar. Porque o tempo que passou não define o que ainda pode nascer. O que define é o que você faz agora, com o que ainda tem. O tempo não é seu inimigo. O tempo é seu espelho. Ele não te julga, ele te ensina. E talvez neste exato momento, ele esteja te chamando, não para correr, mas para despertar. A história de Moisés é uma dessas que a alma reconhece mesmo antes de entender. Ele não começou sua missão aos 30, nem aos 40. Ele começou aos 80. 8 décadas de vida. E só então o chamado. O que pareceu atraso foi preparo. O que pareceu silêncio foi forja. O deserto não foi castigo, foi lapidação. Porque para conduzir um povo inteiro à liberdade, não bastava ter pressa. Era preciso ter profundidade. E profundidade só se adquire no silêncio, na espera, na dor. E é por isso que a promessa de Joel 2:25 ecoa como bálsamo: restituirei os anos que foram consumidos. Não é uma promessa vazia, é uma afirmação espiritual de que nada está perdido quando há consciência. Os anos que você acha que perdeu, nos relacionamentos errados, nas escolhas impulsivas, nos medos que te paralisaram, podem ser transformados em sabedoria, força e direção. A restituição não é mágica, é estratégica, é divina. E começa quando você aceita que o tempo não te traiu, ele te preparou. Então respire. Respire como quem se reconcilia com o tempo. Respire como quem percebe que ainda há caminho e que esse caminho não começa amanhã. Começa agora. Não importa quantos anos você tem. Não importa o que você deixou de fazer. Importa o que você escolhe fazer com a clareza que tem hoje. Porque hoje, com tudo o que você viveu, você está mais pronto do que nunca. E o tempo não te condena. O tempo te convida. Há uma dor silenciosa que muitos carregam, quase sem perceber. É o peso invisível de acreditar que já deveriam estar em outro lugar, que já deveriam ter conquistado mais, que já deveriam ter chegado. Essa crença, alimentada pela comparação constante com os outros, não apenas fere, ela paralisa. Porque quando você olha para o sucesso alheio com olhos de escassez, começa a duvidar da sua própria trajetória. E o que era apenas uma observação se transforma em julgamento. Um julgamento cruel contra si mesmo. O cérebro, quando mergulha no arrependimento, entra num ciclo vicioso. Ele repete, como um sussurro que não cessa: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse começado antes? Essa ruminação constante desliga a parte mais nobre da mente, aquela que enxerga soluções, cria caminhos, toma decisões. E assim, o passado se torna uma prisão, uma cela sem grades, mas com memórias afiadas. E quanto mais você olha para trás, menos consegue ver o que está diante de você agora. Mas há uma sabedoria antiga que atravessa os séculos com a mesma força de um sussurro eterno. Em Eclesiastes está escrito: para tudo há um tempo determinado. E isso não é apenas consolo, é direção. Há colheitas que só amadurecem com o tempo. Há frutos que só nascem depois de muitas estações. E quando chegam, são mais doces, mais fortes, mais profundos. O sucesso tardio não é menor. Ele é mais sólido, porque não se apoia em pressa, mas em raízes. Olhar para trás pode ser perigoso. A mulher de Ló virou estátua de sal ao fazer isso. Não porque olhou com os olhos, mas porque olhou com apego,
com saudade do que já não servia, com medo do que viria. E assim, paralisou-se. O passado, quando idolatrado ou lamentado, nos endurece. Faz com que a alma perca a fluidez, a flexibilidade, a esperança. E quem se endurece por dentro não consegue se mover para frente. Você não está atrasado. Você está vivo. E enquanto há vida, há tempo. O tempo não se mede apenas em anos, mede-se em consciência. E talvez seja agora, neste exato instante, que você esteja mais desperto do que nunca. Não se compare, não se condene. A vida não é uma corrida, é um caminho. E o seu, com todas as curvas e pausas, ainda pode florescer de forma grandiosa. Porque a colheita certa vem no tempo certo. E o tempo certo é aquele em que você decide recomeçar. Há uma sabedoria que só o tempo revela. Uma clareza que não nasce da pressa, mas da paciência. Quando jovens temos energia, mas é na maturidade que ganhamos direção. E direção vale mais do que velocidade. Porque a verdadeira prosperidade não é fruto de impulsos, mas de escolhas conscientes. A mente madura, quando desperta, é como um campo fértil, já arado pelas dores, pelos erros, pelas quedas. E é nesse solo que a riqueza sólida pode finalmente florescer. A inteligência da maturidade é diferente. Ela não se agita, ela observa. Ela não reage, ela compreende. A juventude tem a inteligência fluida, rápida, experimental. Mas a maturidade carrega a inteligência cristalizada, aquela que aprendeu com a vida, que sabe o que importa e o que não importa mais. Essa inteligência não desperdiça energia com distrações. Ela escolhe com precisão. E é essa precisão que protege contra perdas, enganos e desperdícios. Caleb, aos 85 anos, pediu a montanha mais difícil. Não por orgulho, mas por fé. Ele sabia que ainda havia força dentro dele. Sabia que a promessa não envelhece. Sabia que o tempo não apaga o chamado. A idade não o limitou, o fortaleceu. E isso nos mostra que a força interior, quando aliada à maturidade, é capaz de mover montanhas que antes pareciam inalcançáveis. A verdadeira força não está no corpo, mas na convicção. Um cérebro maduro, quando bem treinado, é mais eficiente do que nunca. Ele não se perde em atalhos. Ele enxerga o essencial. Ele economiza energia mental, porque já aprendeu a reconhecer o que vale seu tempo. E quando essa mente se volta para a prosperidade, ela constrói com solidez. Não constrói castelos de areia, mas fundações profundas, porque já entendeu que riqueza sem paz não é riqueza, e que dinheiro sem propósito é só peso. A maturidade não é um fardo, é um trunfo. Ela traz consigo a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Ela traz a coragem de recomeçar com dignidade. E, acima de tudo, traz a consciência de que o tempo que resta pode ser o mais frutífero de todos, se for vivido com presença, sabedoria e foco. Não se lamente pelo que não fez. Honre o que pode fazer agora, porque agora, com tudo o que viveu, você tem exatamente o que precisa para prosperar. Há algo mais paralisante do que o fracasso em si. É a identidade que criamos a partir dele. Quando uma decepção se repete, quando uma tentativa não dá certo, quando uma porta se fecha, é comum que, sem perceber, a pessoa comece a se definir por isso. Eu sou assim. Isso não é para mim. Sempre foi difícil. Essas frases, ditas em silêncio, se tornam muros internos. E o mais perigoso é que, com o tempo, esses muros deixam de parecer prisão e passam a parecer proteção. Mas o que você viveu não é quem você é. O que não deu certo não é sentença. É apenas parte do caminho. O cérebro humano tem uma capacidade extraordinária, a neuroplasticidade. Ele pode se renovar, ele pode aprender de novo, ele pode criar novos caminhos, mesmo depois de décadas seguindo os mesmos. E isso não é teoria, é realidade. A mente só precisa de estímulo, de direção e de repetição consciente. A transformação é possível em qualquer idade. O novo é possível, mesmo depois de tudo. Paulo, antes chamado Saulo,
Era alguém que perseguia com violência. Mas em um momento de clareza, sua visão mudou. E com ela mudou também seu nome, seu propósito, sua vida. Isso nos ensina que não importa o quão distante você tenha ido de quem você queria ser. Sempre há um ponto de retorno. Sempre há um novo caminho. A mudança verdadeira não exige um passado limpo, exige apenas um coração disposto. E para que esse coração se liberte, é preciso um ato de coragem silenciosa, o perdão a si mesmo. Não o perdão superficial, mas aquele que reconhece a dor, acolhe a falha e, mesmo assim, decide seguir. A culpa constante consome energia vital. Ela drena a criatividade, a clareza, a força. Quando você se perdoa, você libera espaço interno. E esse espaço é onde a prosperidade pode finalmente entrar. Não como uma fuga do passado, mas como uma consequência de ter feito as pazes com ele. Você não é o que falhou. Você é o que sobreviveu. Você é o que aprendeu. Você é o que ainda pode escolher. E quando essa escolha vem da maturidade, ela tem mais poder do que qualquer impulso jovem. Porque agora você sabe o que não quer repetir. Agora você sabe o que realmente importa. E isso é mais do que suficiente para recomeçar com dignidade, com lucidez e com fé. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás de algo que não sabe nomear. Trabalha mais, compra mais, sonha mais alto, mas por dentro continua vazia. Isso acontece quando confundimos abundância com acúmulo. Quando acreditamos que ter muito é o mesmo que viver bem. Mas a verdadeira abundância não grita. Ela não precisa de ostentação. Ela é silenciosa, serena, suficiente. E só nasce quando entendemos que o essencial não se mede em cifras, mas em paz. O pensamento estoico nos alerta. Desejar o que não precisamos é uma forma de escravidão, porque quanto mais queremos, mais medo sentimos de perder. E quanto mais temos, mais nos afastamos da simplicidade que nos fazia livres. A ganância sem propósito não é ambição, é prisão. Ela nos prende a um ciclo de insatisfação que nunca termina. Já a verdadeira prosperidade é aquela que serve à vida, que alimenta, que sustenta, que flui. Não é sobre ter tudo, mas sobre ter o suficiente para ser quem você nasceu para ser. A Bíblia ensina que prosperidade é ter o bastante para toda boa obra, não para se exibir, mas para contribuir, não para se proteger, mas para compartilhar. O dinheiro, quando guiado por propósito, se transforma em bênção, mas quando guiado por medo ou vaidade, se torna fardo. O paradoxo de Easterlin comprova isso. Depois de certo ponto, mais dinheiro não traz mais felicidade, a não ser que esteja a serviço de algo maior do que o próprio ego. A maturidade nos convida a olhar para o dinheiro com outros olhos, não como um troféu, mas como uma ferramenta, uma ponte, um meio de comprar tempo, liberdade, presença, porque o que realmente vale não pode ser comprado. Tempo com quem se ama, saúde em paz, mente tranquila, propósito claro. Isso é abundância, e ela começa quando você para de correr atrás do que não precisa e começa a cuidar do que já tem. Então, hoje, pergunte a si mesmo: o que você está acumulando? E por quê? O que você está buscando? E o que está deixando para trás nesse caminho? Porque talvez a verdadeira riqueza não esteja no que ainda falta, mas no que você já carrega e ainda não reconheceu. E quando essa consciência chega, a alma respira e a vida muda. Não porque tudo mudou fora, mas porque você mudou por dentro. Há uma ilusão perigosa que assombra quem sente que perdeu tempo, a de que precisa fazer tudo ao mesmo tempo para recuperar o que foi deixado para trás. Mas essa pressa, essa ansiedade disfarçada de produtividade, não constrói. Ela apenas cansa. A dispersão é inimiga da realização, porque quando você tenta abraçar tudo, acaba não segurando nada. O foco absoluto não é rigidez, é sabedoria. É escolher uma direção e seguir, mesmo quando outras chamam com promessas mais fáceis. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
prossigo para o alvo. Essa frase, dita com firmeza, é um convite à clareza. Não é sobre esquecer o passado como quem apaga, mas como quem decide não viver mais preso a ele. O foco verdadeiro exige esse corte, exige esse olhar limpo, voltado para o que realmente importa agora. E isso só é possível quando você silencia o ruído, externo e interno. Napoleão Hill falava da lei do sacrifício. Para conquistar algo de valor, é preciso abrir mão de algo de valor menor. Essa é a matemática da maturidade. Você não pode manter todos os hábitos, todas as distrações, todas as vozes, e ainda assim esperar uma transformação profunda. O foco exige escolhas, e toda escolha envolve perda. Mas perder o que te atrasa é, na verdade, um ganho. É uma libertação. Jesus usou a imagem da videira. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda dói. Ela parece retrocesso, mas é exatamente ela que permite o crescimento real. Na vida, isso se traduz em cortar excessos, relacionamentos que não nutrem, projetos que apenas consomem. O foco absoluto não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos e melhor. É sobre colocar energia onde ela realmente floresce. Quando você aprende a dizer não com firmeza, começa a dizer sim para a sua própria grandeza. O foco absoluto não é rigidez, é reverência ao seu tempo, à sua energia, à sua missão. E quando você se alinha com isso, o que parecia distante começa a se aproximar. Não por mágica, mas por direção. Porque o que é feito com presença, com intenção e com constância, frutifica, sempre. Poucas coisas paralisam tanto quanto o medo de ser visto começando de novo. Principalmente quando se tem idade, história, responsabilidades. Quando o mundo já espera que você saiba, que você tenha, que você seja. Começar pequeno, quando já se é grande aos olhos dos outros, fere o orgulho. E o orgulho, quando ferido, prefere o silêncio da estagnação à humildade do recomeço. Mas é justamente nesse ponto que muitos enterram seus sonhos, no medo de parecerem menores do que já foram. Epicteto dizia que aquilo que os outros pensam está fora do nosso controle, e por isso não deve governar nossas ações. Dar poder à opinião alheia é como entregar as chaves da sua liberdade nas mãos de quem nem conhece sua história. O que os outros pensam não sustenta sua vida, não paga suas contas, não cura suas feridas. E ainda assim, muitos vivem presos à expectativa dos outros, enquanto a própria alma grita por liberdade. A história de Noé nos lembra do que é ter coragem. Ele construiu uma arca em plena seca. Foi ridicularizado, ignorado, mas continuou, porque sua visão não era coletiva, era íntima, era divina. E a convicção interna é sempre mais forte do que a aprovação externa. Quando você sabe o que está construindo, não precisa que os outros entendam. Você só precisa continuar, mesmo que riam, mesmo que duvidem, mesmo que virem as costas. O arrependimento mais doloroso não é o de ter tentado e falhado, é o de nunca ter tentado por medo de falhar diante dos outros. No leito da vida, o que pesa não são as vergonhas que enfrentamos, mas as oportunidades que deixamos escapar por causa delas. O medo do julgamento é uma corrente invisível, mas poderosa, e só se rompe com uma decisão silenciosa, a de honrar sua verdade mais do que o olhar alheio. Você não precisa de permissão para recomeçar, você precisa de coragem, e coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Quando você dá o primeiro passo, mesmo tremendo, algo dentro de você se reorganiza, e aos poucos, o que antes era vergonha se transforma em dignidade. Porque não há nada mais digno do que alguém que escolhe crescer, mesmo quando o mundo esperava que ele se escondesse. O corpo resiste, a mente hesita. E muitas vezes não é porque você não quer mudar, é porque algo dentro de você aprendeu a sobreviver assim, com os mesmos hábitos, com os mesmos padrões. A resistência à mudança, especialmente depois de anos vivendo de um certo modo, não é fraqueza, é biologia. O corpo busca manter o que conhece,
A mente tenta proteger o que já foi testado, mas isso não significa que seja impossível. Significa apenas que a mudança precisa vir com respeito, com constância, com firmeza. O segredo está em não tentar revolucionar tudo de uma vez, porque o cérebro não responde bem a rupturas bruscas. Ele se defende, ele recua. Mas quando você introduz pequenas ações com regularidade, algo começa a se reconfigurar. A dopamina, que antes era associada ao conforto antigo, começa a se vincular às novas escolhas. E pouco a pouco, o novo deixa de ser ameaça e passa a ser prazer. A mudança então deixa de ser esforço e começa a ser caminho. Romanos 12 nos convida a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação não é um evento, é um processo. É o ato de, todos os dias, escolher pensar diferente, escolher reagir com mais presença, escolher agir com mais consciência. E essa escolha, repetida com amor e firmeza, muda não só a mente, muda a vida. Porque a mente renovada vê oportunidades onde antes só via limites. A maturidade, longe de ser um obstáculo, é uma vantagem, porque ela traz consigo a paciência que o jovem ainda não tem. Ela sabe que pressa não constrói raízes, e é por isso que, quando alguém maduro decide mudar, o faz com profundidade. Não por impulso, mas por convicção. E essa convicção, alimentada por pequenos passos diários, gera um efeito composto. Um acúmulo silencioso de vitórias internas que, com o tempo, se tornam uma nova identidade. Não importa há quanto tempo você vive de um certo jeito. O que importa é o que você decide sustentar a partir de hoje. Porque mesmo os hábitos mais antigos podem ser substituídos quando há clareza, propósito e constância. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser um fardo e se torna uma libertação. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E força na maturidade não é velocidade, é direção. Fracasso não é o fim, é matéria-prima, é informação bruta, é um banco de dados emocional e prático que, quando bem interpretado, se transforma em sabedoria. O que você viveu, as perdas, os tropeços, as tentativas frustradas, tudo isso carrega um valor que não pode ser comprado. Mas só acessa esse valor quem para de se punir e começa a investigar. Quem troca a pergunta, por que comigo, por o que isso pode me ensinar agora? É aí que o fracasso deixa de ser cicatriz e se torna mapa. Jó perdeu tudo. Família, bens, saúde, e mesmo assim não se perdeu de si. Manteve a integridade, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. E no final, não apenas foi restituído, foi ampliado, não por mágica, mas por permanência. Porque há uma força que só nasce no meio da dor, e quem atravessa a dor com fé e consciência, sai do outro lado mais forte, mais lúcido, mais preparado. A resiliência verdadeira não grita, ela sustenta, ela aguenta, ela transforma. Existe um conceito poderoso chamado antifragilidade. É a capacidade de se fortalecer com o impacto, de crescer com o caos, de se refinar com a pressão. E isso vale para a vida emocional, financeira, espiritual. Se você permitir, os choques que te quebraram também podem te moldar. Mas para isso, é preciso parar de esconder a dor. É preciso encará-la, honrá-la e, acima de tudo, usá-la. Porque o que você sofreu pode se tornar exatamente o que te capacita a servir, a criar, a prosperar. A dor, quando atravessada com consciência, vira alquimia. Ela muda de forma. O que te feriu ontem pode ser o que te fortalece hoje. O que te envergonhou antes pode ser o que te conecta com outros agora. Muitos negócios, projetos e missões nasceram de uma ferida que foi curada com propósito. Quando você entende isso, para de correr do passado e começa a usá-lo como impulso, porque a experiência, mesmo dolorosa, é um ativo. E quando você aprende a acessá-la, nada do que viveu foi em vão. Você não está quebrado, você está em construção. E cada pedaço que caiu pode ser recolocado com mais firmeza, mais sabedoria, mais presença. A dor não te define,
mas o que você faz com ela, sim. E quando você escolhe transformar o que te feriu em fonte de força, você não apenas se cura, você se torna fonte de cura para outros. E isso é riqueza. Isso é legado. Isso é poder silencioso. Com o passar dos anos, muitos vão se fechando. Não por escolha consciente, mas por cansaço, por decepção, por sentir que ninguém mais entende. O isolamento, nesse ponto da vida, parece proteção, mas é uma armadilha, porque a solidão não protege, ela endurece. E quando você se fecha demais, as oportunidades deixam de encontrar caminho até você. A vida, que é feita de trocas, começa a se tornar repetição. E sem novas conexões, não há novos horizontes. Provérbios nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E isso é mais do que uma metáfora. É um chamado. Você precisa estar perto de quem te afia, de quem te provoca crescimento, de quem te eleva. Estar apenas com quem concorda com suas dores pode parecer confortável, mas não transforma. Crescimento exige atrito. Exige presença de pessoas que enxergam além das suas desculpas e te lembram da sua força. A maturidade também traz humildade. Ou deveria trazer. E é essa humildade que permite a mentoria reversa. Aprender com os mais jovens não diminui sua sabedoria. Ao contrário, amplia, porque você une sua profundidade à agilidade deles. Você soma sua visão estratégica à ousadia que talvez tenha perdido. E dessa união nasce algo novo, algo que nenhum dos dois teria sozinho. Isso não é fraqueza, é inteligência. Avalie, com sobriedade, quem está ao seu redor. Pergunte-se: essas pessoas alimentam meu futuro ou me prendem ao meu passado? Estão me puxando para frente ou me mantendo no mesmo lugar? A sua volta precisa ser fértil, precisa ser viva, precisa te lembrar todos os dias de quem você está se tornando, não apenas de quem você foi. Porque alianças certas não apenas acompanham sua jornada, elas aceleram seu destino. A segunda metade da vida não foi feita para ser vivida em solidão. Foi feita para ser compartilhada com sabedoria. Com gente que soma, que inspira, que desafia. Com quem te escuta com o coração e te impulsiona com verdade. E quando essas alianças se formam, algo poderoso acontece. Você se sente parte novamente. E pertencimento nessa fase não é luxo, é necessidade. É ele que te mantém em movimento. É ele que te lembra que ainda há muito a ser vivido. A fé não é um sentimento vago. Não é uma esperança frágil que balança com o vento das circunstâncias. A fé verdadeira é substância, é estrutura invisível. É a certeza silenciosa de que aquilo que ainda não se vê já existe em algum plano e que com o tempo e a ação se manifestará. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Isso não é poesia, é fundamento. É um modo de existir com os pés no presente e os olhos firmes no que está por vir. A neurociência já confirmou o que os textos sagrados sempre souberam. O cérebro não distingue entre uma experiência vivida e uma vividamente imaginada. Quando você visualiza com clareza, com emoção, com intenção, sua mente começa a se alinhar com essa nova realidade. A fé, então, se torna um instrumento de reprogramação interna. Não é ilusão, é preparação. É como afiar a lâmina antes da batalha, como treinar o coração para receber o que ainda não chegou, mas já está a caminho. A oração, nesse contexto, deixa de ser um pedido desesperado e se torna um alinhamento profundo. Não é sobre implorar, é sobre sintonizar. É quando sua vontade se encontra com a ordem divina. Quando você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ele. A oração verdadeira é silenciosa. Ela não precisa de muitas palavras. Ela precisa de presença, de intenção, de verdade. E quando feita assim, ela não apenas acalma, ela direciona. Mas fé sem ação é apenas fantasia. Tiago foi claro: a fé sem obras é morta. Não adianta acreditar e não se mover. Não adianta sonhar e não plantar. A fé precisa de gestos, de passos, de escolhas.
A materialização dos sonhos exige que você haja como quem já acredita, que você fale, ande, decida como quem já está vivendo a resposta. Porque o mundo não responde ao que você espera, ele responde ao que você sustenta com convicção. A fé racional é aquela que não nega os desafios, mas também não se curva diante deles. Ela vê o obstáculo e mesmo assim continua. Ela sente o medo, mas não para. Ela reconhece o tempo, mas não se rende à pressa, porque sabe que o invisível já está sendo tecido e que no tempo certo, aquilo que hoje é só semente se tornará fruto, não por acaso, mas por fé, por presença, por ação e por escolha. A ansiedade pelo tempo que ainda resta pode ser tão paralisante quanto o medo do que já passou. Quando você começa a contar os dias como se estivesse sempre atrasado, perde a beleza do agora. Vive correndo atrás de um futuro que nunca chega, enquanto o presente escorre pelas mãos. Essa pressa disfarçada de urgência não te aproxima da realização. Ela te afasta da paz. E sem paz, até o que é bom perde o sabor. A vida não é uma corrida contra o tempo. É um mergulho profundo em cada instante. Os antigos estoicos nos ensinaram a lembrar da morte não como um castigo, mas como um lembrete. Memento mori. Você vai partir. Todos vamos. E saber disso não é motivo para medo. É motivo para presença. Quando você entende que o tempo é finito, começa a valorizar o que realmente importa. Começa a dizer menos depois e mais agora. Começa a ouvir com mais atenção, falar com mais intenção, viver com mais inteireza, porque cada dia vivido com verdade é um dia que não se perde. Há um descanso que vem da confiança. Confiar que você não precisa controlar tudo, que há um tempo certo para cada coisa, que o divino opera em duas dimensões, o tempo cronológico e o tempo oportuno, Cronos e Kairos. Um é o relógio, o outro é o momento exato, e quando você se alinha com essa sabedoria, para de correr, começa a caminhar, e caminhar com fé é muito mais poderoso do que correr com medo. A ansiedade, quando se acumula, libera cortisol, e o cortisol em excesso bloqueia sua criatividade, sua clareza, sua energia vital. Por isso, é tão importante silenciar, respirar, orar, voltar para o corpo, voltar para o agora, porque é no agora que a vida acontece, é no agora que você decide, é no agora que tudo começa. E quando você se ancora no presente, o futuro deixa de ser ameaça e se torna promessa. Jesus disse: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã." E essa frase, dita há séculos, ainda é um antídoto para o caos moderno. Viva um dia de cada vez, com foco, com presença, com amor. O tempo que você tem é suficiente para fazer o que importa. E quando você se entrega de verdade ao momento presente, o tempo deixa de ser um inimigo que escapa e passa a ser um aliado que revela. Chega um momento da vida em que a pergunta muda. Ela deixa de ser "o que eu ganho com isso?" e passa a ser "o que eu deixo com isso?" Essa mudança de foco não é fraqueza, é maturidade. É o despertar de uma consciência mais ampla, que entende que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que se acumula, mas pelo que se transmite. O que você planta hoje pode não florescer enquanto você estiver aqui, mas ainda assim vale ser plantado. Porque a vida que vale é aquela que continua mesmo depois do último suspiro. A parábola dos talentos nos ensina que não importa quanto você recebeu, importa o que você fez com isso. Enterrar o que tem por medo é uma traição à própria existência. Multiplicar, ainda que tardiamente, é honra. O tempo que resta, seja ele qual for, ainda pode ser fértil, ainda pode ser fecundo, ainda pode gerar frutos que alimentarão pessoas que você talvez nunca conheça. E isso é o que torna o legado tão poderoso. Ele ultrapassa o eu e alcança o nós. Quando você decide romper com ciclos de escassez, emocionais, financeiros, espirituais, não está apenas mudando sua vida, está mudando o destino dos que virão depois. Está abrindo caminho onde antes só havia repetição. Está oferecendo possibilidades onde antes havia limites. O impacto geracional de uma única decisão consciente
pode durar séculos, e é por isso que o que você faz agora importa tanto. Porque não é só sobre você, é sobre todos os que virão depois. A obra bem feita, a vida bem vivida, ecoam. Não pelo barulho que fazem, mas pela transformação que deixam. O que você constrói com verdade permanece. O que você oferece com integridade se multiplica. A imortalidade, nesse sentido, não está em viver para sempre. Está em viver de um jeito que nunca se apague. Está em ser lembrado não pelo que teve, mas pelo que foi, pelo que tocou, pelo que ensinou, mesmo em silêncio. O legado começa no invisível. Começa nas escolhas que ninguém vê. Começa quando você decide que não vai apenas passar pela vida, mas vai marcar a vida. Vai deixar algo mais nobre do que bens. Vai deixar presença. Vai deixar direção. Vai deixar valor. E isso, mais do que qualquer conquista externa, é o verdadeiro nome do sucesso. Porque o sucesso que termina em si mesmo é pequeno, mas o que se transforma em semente, esse sim é eterno. Você chegou até aqui. E talvez ao longo deste caminho tenha percebido que não é a idade que limita, é a crença. Não é o tempo que falta, é o foco que se dispersa. A maturidade não é um fim, mas um cume. E do alto desse cume, você pode ver com mais clareza. Pode agir com mais precisão. Pode escolher com mais sabedoria. A estrada que ficou para trás não precisa mais te assombrar. Ela te preparou. E o que vem agora não é recomeço tardio. É o início consciente de um novo tempo. Epicteto perguntou: quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? Essa pergunta não é uma cobrança. É um chamado. Um chamado para que você pare de adiar o que sabe que precisa ser feito. Para que pare de esperar pelo momento perfeito, pela validação externa, pela ausência de medo. O melhor de você não está no passado, está no agora. E o agora só se revela para quem decide agir com presença, com firmeza, com fé. Ageu nos deixou uma promessa: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Essa frase carrega um poder silencioso. Ela nos lembra que o final da história pode ser infinitamente mais grandioso do que o começo, que não importa como foi o início, importa o que você decide construir a partir de hoje. E essa construção não precisa de alarde, ela precisa de direção, de constância, de verdade. Não anuncie seus planos, não se apresse em provar nada, apenas comece. Comece com dignidade, com foco, com silêncio, porque o que é feito com presença floresce mesmo que ninguém veja, e o que é feito com verdade permanece, mesmo que demore a frutificar. O tempo certo não é quando tudo está favorável, o tempo certo é quando você está pronto por dentro. E se você chegou até aqui é porque já está. Hoje pode ser o primeiro dia do seu melhor tempo, não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo mudou dentro de você. E quando o interior se alinha com o que é verdadeiro, o exterior começa a responder. Então respire, levante-se, caminhe, não para provar nada a ninguém, mas para honrar o que você já sabe, que ainda há tempo, que ainda há força, que ainda há propósito e que o melhor ainda pode florescer.